Graça e paz, amados. Precisamos continuar e concluir esse ensinamento de reconhecimento à nossa limitação. Vamos agora, mais uma opção em Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Está aí. Escrito de maneira mais clara ainda. Então diz: chamai Jesus de pastor ou apóstolo, porque ele é o único fiel e justo. Mas o dito pastor, homem, apesar de não se submeter à cadeira do pensamento e permanecer no tal altar como se não faltasse em coisa alguma, e inclusive um desses falou em resposta a mim: se eu não subir, vão pensar que estou em pecado. Mas é claro que pensarão assim. Não tem condições de ensinar sobre humildade ou ser humilde. Falei com uma dita pastora também. Sabe o que ela me falou? Tomara que um pitbull te pegue. Já me enviaram vídeo com bandidos armados. E enquanto isso, vou saltando de alegria por praticamente presenciar o que os remanescentes passaram, né? Olha, irmãos, dá até um medinho. Às vezes, né? Dá um medo. Mas vou falar uma coisa muito importante. Creio que alguém aqui já tenha visto filmes de terror, suspense, onde a suposta vítima morre de medo. E o medo é tão grande que esse é sempre o que morre primeiro, justamente porque o medo paralisa a gente. É uma grande lição. Na verdade, os filmes, desenhos e outros não tem nada de distração ou uma brincadeirinha. São prenúncios. E isso é o amor de Deus pela humanidade. Ele avisa de todas as maneiras, seja para adiar a ida para o inferno ou para salvar. Deus usa até o diabo. E em Apocalipse 21:8 afirma: os medrosos, covardes, não herdarão o reino de Deus. E quem acredita? Pois bem, é um outro assunto importante a ser falado, mas vamos continuar no versículo. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. E o que é essa vocação celestial? É o convite divino e universal de Deus para que todos nós cristãos recebamos a salvação e tenhamos um relacionamento íntimo com Jesus Cristo e vivamos de acordo com o propósito eterno e celestiais. Terminando o versículo 2 de Hebreus 3, considerai a Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu. E a ordenança aqui é essa: ser fiel a Deus, considerando Jesus Cristo apóstolo, sumo sacerdote, pastor e todos os adjetivos que enaltece ao único que merece toda a honra, por ser o único perfeito e ainda se humilhar como um bom pastor, não é? E a gente aqui querendo matar por causa de um adjetivo que remete a um ego vão e abominável ao Senhor. Continuando, como também o foi Moisés em toda a sua casa. E assim como Moisés foi fiel a Deus em toda a sua
casa. Sendo ele alguém digno de honra, o próprio Moisés também precisou ser fiel a Deus, considerando Jesus sumo sacerdote e apóstolo, e se comportando, se denominando servo. Hebreus capítulo 3, versículo 5. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Ou seja, Moisés, possuindo honra e glória como um líder, precisou servir e ser chamado servo. Resumindo, a Bíblia relata muitos líderes e sumos sacerdotes que falharam em se humilhar. E por que nos dias de hoje seria reduzido se o pecado aumenta a cada dia, né? Na verdade, não faria sentido algum. Portanto, uma mentira contada insistentemente, diariamente, vira o quê? Verdade. A entrada da graça enganosa. Vamos então fechar observando a consequência que podemos sofrer se a gente não abrir o coração por desobediência, orgulho e outro qualquer motivo. Lembrando que faz parte do contexto no versículo 7 de Hebreus 3. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Simplesmente estaremos provocando ao Senhor, sendo rebeldes e murmuradores, no mesmo nível do povo de Israel, que sofreram com as tentações no deserto. Mas, infelizmente, muitos de nós não nos importamos com o sofrimento vindouro por 40 anos. Sabe por quê? Porque não estamos vendo nada, não estamos sentindo nada. E também é um mistério de Deus, é coisa de Deus, caso contrário, a gente não planejava filho, pois além da dor absurda, vem os problemas. Portanto, é por uma perfeita causa, bem diferente de um sofrimento por desobediência, em troca de um reconhecimento que nunca existiu. Vamos lá. Pois todos nós, estando sujeitos a pecar, e muitas das vezes pecamos feio, mas insistimos na fachada e no ego, nos achando na condição de subir no tal altar e ganhar notoriedade, presentes, adjetivos enaltecedor. E com isso verdadeiramente é maravilhoso para o nosso ego. Deus é perfeito em seu monte de não pode, não faça, não é lícito, não convém. Deus é perfeito. Hebreus capítulo 7, versículo 16, explica mais uma vez por que o precedente mandamento, que significa que o que já aconteceu, é abrogado, ou seja, totalmente anulado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Assim diz o versículo. O porquê? Por causa da fraqueza e inutilidade. E ficamos aqui com o nariz do nosso ego empinado, enquanto estamos sendo inúteis e chamados de inúteis pelo Altíssimo. Hebreus capítulo 7, versículo 18. Porque a lei
constitui sumos sacerdotes a homens fracos. No passado, a lei fazia assim, mas agora a nova aliança já provou que a maioria dos líderes foram soberbos e gananciosos. E agora, a instrução em Tiago, capítulo 3, versículo 1, é essa. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois, como sabem, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor, pois todos tropeçamos de muitas maneiras. E em Hebreus capítulo 7, 28, Deus já mostra, em um contexto geral, o circo que é. Então não precisava mostrar novamente, mas mesmo assim, Deus, por sua infinita misericórdia, mostrou novamente a minha preciosa mãezinha. Eu e ela frequentávamos a mesma igreja. E quando eu estava na disciplina por pecar, expondo assunto que revela a tristeza do Espírito Santo, né? Minha mãezinha estava sentada no banco da igreja. E ali ela adormeceu. E o Senhor desceu e a mostrou o púlpito que estava na frente dela. Deus a mostrou um circo completinho. Até uma múmia ela viu. Mas, infelizmente, mesmo assim, ela endureceu o coração devido à manipulação psicológica extrema na cabecinha dela, conhecida como lavagem cerebral. Mas não é, é sujeira brabíssima mesmo, é uma sujeira cerebral. Mas creio que a misericórdia de Deus possa ter alcançado ela, devido à fraqueza da mente dela em relação à idade avançada, né? Mas vamos, em nome do Senhor. Ao longo dessa jornada, é de praxe não só ouvir que Deus é misericordioso, mas aceitar isso por causa da nossa acomodação em erros e falhas. Justamente por não se tratar de pecado, nos acomodamos tanto que acaba se tornando pecado. E enquanto isso, a salvação vai se tornando cada vez mais distante de nós, porque estamos usando frases fora de contexto para nosso próprio benefício. Mas vamos ver o perigo disso em Hebreus capítulo 3, versículo 7, do versículo 7 ao 11. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no seu coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Igreja, isso é uma promessa. O Senhor está afirmando que não entraremos por errar em intenções, em desobediência. E quando podemos então afirmar que Deus é misericordioso, sem confundir com a permanência na desobediência? Pois o nosso coração endurece de maneira tão grande que ficamos vulneráveis àquele comichão nos ouvidos, descrito em 2 Timóteo,
capítulo 4, versículo 3. Digníssimo aqui de se recitar. Vamos lá. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Então, o uso da frase Deus é misericordioso precisa ser usado mesmo quando uma alma se perde. E será que durante o tempo em que nós somos esquecidos no deserto, será que seremos capazes de dizer que Deus é misericordioso? Ou viveremos pedindo perdão para Deus e para nos tirar de lá? Pois o que tem me parecido é que o uso da frase é para formar outras sem contexto, como Deus é misericordioso, Deus não olha para isso, não. Será que é nesse tom? Enquanto Deus está sondando a nossa mente e provando os rins, precisamos, mais que depressa, usar frases ou palavras com responsabilidade. Muitos estão se perdendo por isso. Nos preocupamos com a empatia externa e não acreditamos na promessa da perda da salvação. Por algo que julgamos ser mínimo. Vamos deixar aqui bem claro que Deus é sim misericordioso. Antes, por Ele avisar, Ele é misericordioso durante, porque a consequência tem preço alto. Porém, estamos vivos ainda. A misericórdia de Deus dura para sempre ou eternamente, mesmo com a alma que se perdeu. Mesmo essa alma se perdendo para sempre. E por que continuamos dizendo que a misericórdia de Deus dura para sempre? É porque mesmo Ele tendo o poder de lançar uma alma no inferno, Ele não joga ninguém lá, porque Ele é justo e nos presenteou com os sentidos básicos, que nos traz a capacidade de escolher a justiça ou a injustiça. Nos traz a capacidade de escolher o bom ou o ruim. Pronto. A mesma coisa Deus estabeleceu para o diabo e não permite ele nos levar para o inferno, se a gente não quiser. Pai querido e santo, abre o nosso entendimento para a tua palavra, Senhor. Repreende as potestades nos ares por onde passarmos. Pai, nos cobre com teu precioso sangue, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir e quiser. Amém.